Olá, queria aqui compartilhar com você, buscar uma edificação, se alimentar junto com você. Quero te agradecer por sua atenção. E esse momento é tão importante, porque nada é mais importante do que a palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ela é a orientação verdadeira para tudo que nós passamos, para toda a nossa vida. Ela é a palavra de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você, que está registrado na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, que é a base para a nossa meditação. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O apóstolo Paulo foi o grande missionário. Eu tenho uma referência muito grande assim, no sentido de procurar entender tudo que eu vivo. Nas cartas de Paulo a gente pode aprender bastante. Inclusive, até porque as cartas de Paulo, ela faz uma reflexão de toda a palavra de Deus. Ora veja que Paulo ele era um doutor da lei. Paulo ele era um defensor da lei. E ele conhece muitos originais, ele estudou nos pés de Gamaliel, e ele teve um encontro com Jesus Cristo. E aí a razão de toda a inspiração do poder do Espírito Santo através desse grande homem de Deus para nos instruir, para fazer com que a gente seja alertado em relação a tudo sobre o que passamos, sobre a qualidade de vida, a importância da vida. E ele se fundamenta na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, né? Nós comemoramos Natal, nós comemoramos a Páscoa, Corpus Christi, nós temos algumas coisas dentro do calendário que a gente vive dentro do ano, em que são justamente considerações estabelecidas pela igreja, e que são bíblicos, né? E quando Paulo fala assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a gente entende, a gente vê assim, de onde que vem esse mal, o que acontece, até pela realidade que a gente olhar, né, na realidade que nós estamos vivendo, nas situações que o homem vive, que a humanidade está passando. Por incrível que pareça, essa lei, ela foi dada por Deus a Moisés. Moisés, ele é o escritor do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que Penta é 5, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. E ali você pode ver Deus desenvolvendo toda a criação, desenvolvendo todo o seu plano. Porém, o Antigo Testamento ele está fundamentado nas leis. E quando fala de lei, ou essa questão forense, né, requer obediência. Ou seja, a humanidade, quando Deus fez o primeiro homem, que ele acontece a desobediência, ele come justamente do fruto proibido de uma árvore. Essa árvore é a lei. Paulo também fala em Romanos assim: eu não conhecia o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. É muito importante a gente olhar para dentro de nós e ver
as nossas deficiências, porque é importante a gente ver o grande amor, o grande investimento de amor de Deus para a humanidade, que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente considera isso, a gente vai viver justamente o grande propósito, né? A gente vai ter uma identidade, né? Uma verdade, no sentido de viver o fato pelo qual nós existimos, que Deus nos fez. E essa situação do homem desobedecer, até por causa que nós já falamos sobre a estrutura dele, ele desobedecer, fez com que fosse levantado e desenvolvido um plano de Deus para a humanidade. A gente vê que claramente que dentro desse plano desenvolvido para a humanidade, essa lei, a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. Ela não volta vazia, ela tem que ser cumprida. E a gente vê que essas regras, essas leis, essa norma, essa definição de caráter que Deus traz para a humanidade e para toda a criação, ela foi contrariada com a desobediência do homem. E, por incrível que pareça, nós vemos em toda a humanidade a situação do homem, porque justamente o homem, quando o homem desobedece a Deus, ele fica egocêntrico, ele se torna uma pessoa egoística, antropomórfica, ou seja, o homem quer tomar o centro das coisas. É isso que está acontecendo na humanidade. O homem quer tomar o centro das coisas e esse homem é pó. Ele tem coisas positivas e tem coisas negativas. E a gente vê que a ausência do Criador, a ausência da presença de Deus, porque o homem ficou impossibilitado, incapacitado de obedecer, de viver aquilo que estava estabelecido pela lei. E por ele ser incapacitado de viver aquilo que está estabelecido pela lei, a gente vê que o próprio homem tem sido o grande responsável do problema da humanidade. E se autodestruindo e destruindo outras coisas. Destruindo tudo. Porque a gente vê também que um espírito contrário tem atuado justamente no coração da humanidade para levar o homem a desobedecer, para enganar o homem, né? Para distorcer os planos de Deus. E a maior bênção que tem para o homem é justamente quando Deus se torna o centro, quando Deus se torna o centro do nosso coração. E uma das evidências do coração, uma das evidências da bênção de Deus para nós, é justamente quando Deus nos corrige. A evidência do amor de Deus para nós é quando Deus nos corrige daquilo que está errado. Porque o homem, ele agora, por andar de acordo com como ele pensa, como ele quer, sabe, querendo uma liberdade que na verdade leva ele para um cárcere, né? Porque esse mundo é um cárcere. Tem causado todo tipo de maldição. O mal entrou, né? E por mais que esteja estabelecida uma lei de Moisés, o homem, por sua condição, ele não consegue cumprir essa lei. A lei, ela tem uma espinha dorsal, uma espinha dorsal da lei, que são os 10 mandamentos. Só que é muito mais do que isso. São 613 mandamentos. E se você não conseguir cumprir
vamos supor, você cumpre 612 e não cumpriu um, você está na condição de desobediente. Então a lei, ela mostra uma incapacidade para o homem viver os planos que Deus tem para ele. Paulo, ele, levando numa divisão do livro de Romanos, ele chega no capítulo 7, ele fala assim: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, sem querer estou fazendo. E ele conclui a realidade do ser humano como miserável. Então ele é uma pessoa miserável, que ele quer fazer o bem, ele quer viver uma alegria, ele quer ter a prosperidade, ser abençoado e viver, mas a lei, ela relata que toda a terra está debaixo de maldição. Todo ser humano está debaixo de maldição. Tudo que você vê é um cumprimento da própria lei de Deus. Porque a desobediência trouxe esse caos para a humanidade. Só que Deus estabelece um plano, e esse plano começa justamente quando ele levanta Abraão, quando ele chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e Deus fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus anuncia a maldição. Por que Deus anuncia a maldição? Porque tinha entrado a maldição na desobediência do homem. E as bênçãos de Abraão, Deus promete para Abraão, Deus fala assim: olha, eu vou te abençoar, né, em ti, se você acreditar. E a gente tem aqui entendimento que Abraão é o nosso pai da fé. E essa palavra de fé, eu não sei como que você olha o mundo, mas eu olho o mundo como já vencido, já está vencido. O mundo e todo o seu sistema é uma causa obituária pela qual foi o propósito de Jesus ir lá na cruz do Calvário. E Deus, ele traça o seu plano através de Moisés, vem Isaac, Jacó, os 12 filhos, José, e Deus vem relatando, né? E dentro disso dá para entender claramente o plano de Deus no sentido de trazer o Messias, o Salvador. Glória a Deus. Aleluia! Cristo vive. E quando Deus vem trazendo, né, através do tabernáculo, liberta o povo e vai fazendo toda essa situação, tabernáculo, o ofício sacerdotal, o ofício profético, a monarquia, toda essa história. E a gente vê que dentro de tudo isso aí, Deus está descrevendo um plano, um propósito. E, inclusive, até o povo de Israel, eles esperam o Messias, né? Esse Messias que já chegou para nós. Que coisa linda. Queria parar aqui um pouquinho e falar: Deus, eu te amo. Muito obrigado por tudo. Que o meu coração seja o seu trono. Que o Senhor reina. Que a tua vontade seja feita, que é perfeita, agradável. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai. E é interessante que a evidência da maldição é justamente a quebra de relacionamento com Deus. Porque o homem se perdeu, o homem está perdido, a humanidade se perdeu, o mundo está comprometido.
E dentro de tudo isso, fala assim, poxa, Deus fez o homem para chorar, para sofrer, para ser miserável. Essa desigualdade, um tem filé mignon, o outro não tem nem arroz para pôr no fogo, um tem mansão, o outro não tem nem uma casa para morar. Isso não está certo. Isso não está certo. E tudo isso que está acontecendo é justamente porque essa lei tem se cumprido. Deus, essas coisas têm se cumprido. Está cumprindo. E Deus faz um investimento de amor tremendo. Onde Ele vê eu e você sofrendo, vê a humanidade sofrendo, e Ele fala, Ele também está sofrendo, porque Ele não quer ver você sofrer. E o Filho de Deus, o próprio Deus se faz homem, e Ele veio aqui nesse lugar. É interessante que quando Jesus vai lá na cruz do Calvário, fala assim, a única pessoa que nasceu para morrer foi Jesus. Eu não nasci para morrer. Deus não me deu a vida para me morrer. Deus não te fez você para morrer. Deus não nos fez para viver dessa forma. Até o Senhor Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus fala isso, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Deus fiel, o que Ele prometeu para Abraão, Ele fala assim, eu vou cumprir. E aí você começa a entender todo o propósito pelo qual Jesus vai lá naquela cruz. Porque aquilo que Ele prometeu para Abraão, que é justamente nos substituir, assumir tudo aquilo que está fazendo nos sofrer. E fazer com que a gente possa viver a bênção. Eu sou abençoado. Efésios 1:3 fala assim que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esses dias eu estava falando com a minha esposa e ouvindo o louvor, e falando assim, aleluia, o Cristo venceu. E nós estávamos lendo o livro de Hebreus, Deus, Ele fala para Jesus assim, senta aqui do meu lado. Então quando você olha para o lado assim, você sabe que existe um fato consumado, está consumado. Jesus veio aqui às partes mais baixas, tomou toda a autoridade para que você e eu pudéssemos hoje viver a bênção prometidas a Abraão. Eu sou abençoado, você é abençoado. E você precisa se voltar para Jesus Cristo. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele assumiu toda a maldição que poderia ter a insanidade de chegar na sua vida. Vício, droga, sabe, caráter, sabe, tudo aquilo que queira comprometer a sua identidade, sabe, de imagem e semelhança de Deus. Foi isso pelo qual Ele foi lá naquela cruz, para que você hoje pudesse viver a bênção de Abraão. Deus é contigo. Deus nos resgatou. O Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você pode ver que o pecado não manteve Adão lá longe de Deus, porque Deus foi atrás dele. Assim como eu estava lá no pecado, Jesus foi lá e me trouxe de volta. E o sangue de Jesus nos justifica. E o sangue de Jesus nos purifica. E é maravilhoso essa comunhão com Deus. Nenhuma condenação há. A condenação ela vinha da lei sem Jesus. Mas quem tem Jesus, as algemas foram quebradas,
você é liberto e você pode voar as asas do Espírito. Que Deus é contigo. Deus é contigo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. De volta para a casa do Pai. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Gostaria que você pudesse orar comigo agora. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo teu amor, que resplandeceu em Cristo Jesus. E aqui, meu Deus, eu me rendo diante da sua majestade, para que a tua vontade seja concretizada. Obrigado, meu Pai. Te amo. Amém.